Olá, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador. No programa de hoje, vamos debater fé e política. Fique com a gente, que o programa Conexão Livre está só começando. Agradeço a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma. Quero agradecer a sua companhia para você que nos acompanha no canal 19 no sistema analógico, 19.1 no sistema digital. Muito obrigado pela sua companhia. Mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através das nossas plataformas digitais e para isso basta usar o @RTV Criciúma. O tema de hoje do nosso programa Conexão Livre é fé e política. Vou apresentar os meus convidados, quero dar uma saudação especial ao pastor Bruno da Luz, ele que é membro da Igreja Viva aqui na cidade de Criciúma. Seja bem-vindo, pastor Bruno da Luz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui participando deste programa com um colega de mesa. Também quero dar as boas-vindas para o professor Renan Zata, ele que é católico e também representa o grupo Fé e Política, e vamos debater esse tema. Seja bem-vindo ao Conexão Livre. Muito obrigado, agradeço ao cumprimento do pastor e ao pessoal da RTV. A gente que agradece a sua companhia e é sempre bom lembrar que falar de fé e política é um tema que é quase que um fio da navalha, né? Professor Renan, a gente consegue separar fé de política? Eu acredito que não, e a igreja também não, né? Inclusive, uma das grandes falas do Papa Francisco é que o exercício da política pelo cristão é uma das maiores formas de caridade, porque ela tem como princípio, como fundamento, a busca pelo bem comum, né? A justiça, a igualdade, a solidariedade. Então, tudo gira em torno da política, né? A política, ela é, com certeza, um dos pontos centrais do Evangelho. Pastor Bruno, é fácil separar a fé da política? Não é fácil separar e eu diria que são inseparáveis. Concordo plenamente com o colega quando entendemos que a política é uma ferramenta para o bem da sociedade. Então é muito difícil separarmos a política dos nossos pressupostos e nós cristãos, eu diria que é impossível entrarmos na política e abandonarmos aquilo que cremos. Portanto, eu diria que são inseparáveis. Mas aqui é um detalhe, eu entendo que são inseparáveis quando dizemos fé e política. Agora, igreja, instituição e política, aí eu acho que sim, devem ser separadas, mas talvez seja um ponto para a gente conversar ao longo do programa. Professor Renan, a gente sabe que a política é a dimensão da vida, né? Isso a gente separa, como vocês mesmos falaram aqui, separar fé de política é um pouco difícil, né? Mas como separar o ser político, aquele líder religioso, aquela pessoa que está à frente de uma comunidade religiosa, da política, e agora falando de política partidária, eleitoral, aquilo que a gente está acostumado a ver nas ruas e no nosso dia a dia? Então, Taylor, o que acontece é que as coisas elas são inseparáveis, como o pastor colocou. Atualmente as pessoas encontram um pouco de dificuldade entre separar as coisas, né? Então, eu, na condição de professor, sempre serei visto como professor, independente se esteja dentro de uma sala de aula, se esteja fora, se um aluno meu me encontra num barzinho, se me encontra numa lanchonete. Claro que agora a gente tem uma certa restrição, mas as pessoas não separam, né? Então eu vejo aquilo, o Renan, ele é sempre o Renan, o Zata, ele é sempre o Zata, independente aonde ele estiver. Né? Para algumas pessoas eu sou professor, para minha mãe eu sou filho, para minha esposa eu sou um marido, mas existe um Renan que ele é um todo, que é um ser cristão e que aonde quer que ele esteja ele precisa ser ele mesmo. Né? É claro que as nossas posturas elas são diferentes, né? Como mencionei na sala de aula, né? A gente precisa de uma certa autoridade. Afinal de contas, a gente é a autoridade dentro da sala de aula e em algumas outras situações, às vezes não. Mas, né, enquanto comunidade, enquanto líder religioso, às vezes as pessoas encontram um pouco de dificuldade entre separar isso, principalmente naquilo que se refere à amizade e profissionalismo. Afinal, a política, quando eu me torno um ser político, eu me torno um funcionário, eu sou um funcionário público, né? Sou professor do Estado, então eu sou um funcionário público, eu sou um funcionário de todos. Então essa questão de ser um líder político, de ser um líder religioso, ela existe, porém ao mesmo tempo ela não é separada, porque nós temos uma vida só, a gente não tem duas vidas, né? Então elas não se separam, então a retidão ela precisa acontecer em todos esses viés. Interessante. Pastor, a gente vê diversos países, né, no mundo, países regidos no que se refere à política
com o sistema da teocracia, né? É Deus e a partir dele vêm as leis, né? Você acredita que em algum momento a gente conseguiu conflitar isso, até mesmo no nosso Brasil? Bom, eu entendo que a teocracia propriamente dita, hoje em nosso tempo, ela é algo difícil de acontecer e nem acho que seja algo saudável, porque entendemos que Deus reina sobre céus e terra e todo poder advém dele, inclusive os poderes políticos, segundo as Escrituras, todo representante político ele foi instituído por Deus. Então, qualquer político, seja prefeito, presidente, governador ou seja qual for, ali há uma autoridade instituída por Deus. Agora, querer impor leis bíblicas, por exemplo, numa vida social no mundo ocidental, é forçar a barra, eu diria, porque cristianismo não se impõe. Nós, como cristãos, não temos a ideia de que um governo teocrático, comandado por supostos sacerdotes, deve imputar ou colocar as suas regras e normas de conduta para que toda a população viva daquela forma. A ideia é que o cristianismo, você não se submete a um controle humano porque os homens colocaram aquelas regras. Você se converte a ele. Você se converte ao senhorio de Cristo. E aí você se submete às leis de Deus, não porque te foram impostas pelo Estado. Portanto, aqui de novo friso a importância da separação entre Estado e Igreja. Agora, o Estado ele é uma das esferas da sociedade. A Igreja é outra esfera da sociedade. E eu sigo muitos ensinos de um famoso teólogo chamado Abraham Kuyper, que foi pastor no início do século XX na Holanda e acabou se tornando primeiro-ministro. Ele foi fundador, por exemplo, do Partido Antirrevolucionário, ele foi fundador da Universidade Livre de Amsterdã, enfim, era um cara muito influente. Mas o interessante é que quando ele entrou para a carreira política, ele abriu mão do seu cargo de pastor. Por quê? Justamente por essa ideia, porque quando a igreja se mistura com o Estado, costuma dar problema. Agora, fé e política, sim, são inseparáveis, mas igreja como instituição e Estado devem se manter separadas. Como eu disse, segundo Abraham Kuyper, são duas esferas independentes e todas essas esferas, junto com outras como família, educação, artes, etc., todas elas estão sob o domínio de Deus. Então sim, Deus comanda todas as esferas, mas o Estado é uma esfera independente da igreja, que é independente da família e assim por diante. Professor Renan, no Brasil é predominante o cristianismo, né? O cristianismo é presente no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, enfim, a gente tem um contato bastante com o cristianismo. E por muito tempo não existia a separação de Estado e Igreja, né? Até no período do próprio Cristo, dentro da sua vida social, não existia uma separação, né? Até por conta que ele vivia numa teocracia. Por muito tempo a Igreja Católica, dentro das suas esferas, predominou no campo da política, né? Isso dificultou ou isso ajudou a disseminar o cristianismo no mundo? Bom, se nós analisarmos hoje as leis que nós temos, nós vamos ver que todas elas são embasadas nos mandamentos da lei de Deus, né? Então, muito mais antigas, a gente vai encontrar o caso de não matar, de não furtar, de respeitar, né? Então, excluindo, né, nessa parte os 3 primeiros mandamentos, né, o amar a Deus sobre todas as coisas, o não chamar o nome de Deus em vão e enfim os 3 primeiros mandamentos que são os guardar os dias santos, os dias de guarda. Então se nós excluirmos assim, separarmos, né, esses 3 mandamentos, todos os outros mandamentos eles se referem, como Jesus mesmo disse, no amar ao próximo como a si mesmo. Então quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu respeito, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço, eu não desejo. Então, durante a história, como o pastor mencionou, a gente viu que algumas vezes foram ocorrendo algumas divergências, tanto que outras igrejas foram formadas, né? Um exemplo é a igreja anglicana, que houve toda aquela história entre o rei Luís, que quis contrair matrimônio novamente, não sendo aceito pela igreja, foi onde foram os primórdios do início da igreja anglicana, né? uma das separações com a igreja católica. Então concordo com a fala do pastor que são independentes,
porém ao mesmo tempo elas são conectadas no sentido de assistir, né? No sentido de ajudar, de poder trabalhar pelo mesmo viés, né? A igreja visando não só a salvação corporal, mas também a salvação espiritual, mas o Estado também procura, com relação à ajuda a promover, né? A busca do bem comum. Também isso acontece, nesse caso, a meu ver, elas se conectam. Mas muitos foram os conflitos, inclusive eu como católico, concordo e concordei com a retirada dos símbolos do Cristo crucificado nos lugares públicos, porque, como o pastor mencionou, nós não podemos impor o cristianismo, não posso impor o catolicismo. O catolicismo ou o cristianismo, ele é algo que a gente vive, é uma escolha pessoal nossa, nós nos decidimos por Cristo. Então, a gente vê que em alguns momentos dá certo, coisas boas aconteceram, mas como o pastor mencionou, são coisas independentes e uma sobrevive sem a outra, porém quando as duas se unem pelo mesmo ideal, funciona. Esse é o programa Conexão Livre, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta no nosso debate de hoje falando sobre fé e política. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. De segunda a sexta, na tela da RTV, tem RTV Notícias, sempre das 11h45 até 1h da tarde. Com muitas informações, meu amigo Vinícius. Esporte, economia, segurança, comunidade, jornal local da nossa região, é aqui na RTV. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com Conexão Livre aqui pela RTV e o debate de hoje é sobre fé e política. Pastor Bruno, você acredita que nós vivemos num Estado laico? Sim, sem dúvidas. Inclusive, creio que existe um equívoco no que diz respeito ao que significa Estado laico. A palavra laico vem de leigo. Portanto, a ideia de Estado laico, que é adequada, ela tem a ideia de simplesmente separar o que chamamos de sacerdote dos leigos, no que diz respeito, então, à separação propriamente dita entre igreja e Estado. E eu acho isso perfeito. E não quer dizer, e aí há o equívoco, na minha opinião, né, nesse respeito, é que quando se fala em Estado laico, diz-se que os pressupostos cristãos não podem intervir nas leis, o que é completamente equivocado essa ideia, porque como mesmo o irmão disse, as nossas leis, muitas são baseadas nas escrituras sagradas. A própria Constituição americana, ela é uma Constituição baseada na estrutura pactual, na estrutura de aliança que é bíblica. Então a Constituição americana ela é em muito baseada também nas escrituras. Então quando fala-se de forma equivocada quanto ao Estado ser laico, portanto, por exemplo, não podemos defender o aborto, isso é um equívoco, porque há uma diferença entre Estado laico e Estado ateu.
São coisas completamente diferentes. Agora, quando um ateu diz que os meus pressupostos cristãos não podem intervir na política, isso é um grave equívoco também. Porque por que os pressupostos ateístas dele podem intervir em suas opiniões e os meus pressupostos cristãos não? Por que a irreligiosidade de um pode interferir em suas decisões e a religiosidade de outro não? Então, resumindo, acredito que o Estado laico sim existe porque há uma separação clara entre Estado e Igreja no país em que a gente vive. Legal. Professor Renan, estamos vivenciando um período eleitoral, né? E a gente vê bastante pessoas ligadas a movimentos religiosos, pessoas ligadas a entidades religiosas, né, em todas as esferas nacionais que irão participar do pleito desse ano. Na sua opinião, um líder religioso deveria se candidatar na política, na corrida eleitoral? Existe uma palavra muito linda dentro da igreja que se chama vocação. A pessoa precisa ser vocacionada. Não é qualquer pessoa que entra numa sala de aula e dá aula para 30, 40 alunos, não é qualquer pessoa que apresenta um programa de TV. Nós precisamos ser vocacionados a isso. É um chamado que nós, enquanto cristãos, entendemos ser um chamado de Deus. Então, você que está aí nos assistindo, tem um chamado para, não somente profissional, mas a primeira vocação nossa é a vida. Então, todos nós somos vocacionados à vida, a vivê-la bem, esse dom, esse presente que Deus nos dá. E em segundo plano, a questão vocacional para a política. Eu preciso entender se eu sou um vocacionado, se eu sou chamado a estar à política. Então, como o pastor mencionou, esse grande filósofo, esse grande teólogo, né? Então, o que acontece? Ele abandonou o seu viés, mas isso não quer dizer que ele deixou de ser um religioso. Os pressupostos religiosos dele continuaram dentro dele porque isso movia a vida dele, não só para o bem dele, mas para o bem dos outros também. Então, essa questão de um líder religioso, seja ele cristão, seja ele espírita, seja ele umbandista, seja ele de todas as religiões africanas, enfim, aqui quando falo africanas, qualquer outro tipo de religião, de credo ou mesmo um agnóstico, um ateu, ele leva os seus pressupostos e ele tem sim o dever de se candidatar caso ele sinta esse chamado no coração, caso ele veja que ele tem para contribuir, né? Nós não estamos lá para ganhar, né? Nós não assumimos um cargo público para ganhar. As pessoas têm o seu salário, as pessoas têm a sua renda porque necessitam, mas muito mais do que a questão financeira para o político, ela precisa ser uma questão de trabalho. O político ele é um trabalhador, ele é um operário público, ele trabalha para o povo. Então ele deve sim se candidatar, porém como muito bem exemplificado. Pelo menos neste tempo, e inclusive é algo que a igreja orienta, muitos irmãos que fazem os grupos de oração, isso falando do movimento da renovação carismática, que é um movimento que eu participo, então muitos desses irmãos, eles no período político, quando eles se sentem chamados e vocacionados a colocar o seu nome à disposição, você pode ver que durante a campanha política, ao menos eles não aparecem sendo chamados, eu vou estar nesse grupo de oração, eu vou estar nessa palestra, eu vou estar nesse seminário, nesta conversa, por quê? Exatamente para que possa haver essa separação. É claro que na cabeça das pessoas isso é muito difícil, porque as pessoas que veem o professor Renan um dia se me sentir vocacionado a assumir um cargo público dentro do parlamento, acredito que as pessoas não irão separar, porque para muitas pessoas eu sou o professor Renan e vou continuar sendo, só que naquele momento eles precisam entender que eu serei um homem público e não somente o professor, tanto que existe a lei no Estado, os professores, os funcionários públicos que colocam o seu nome para a candidatura, eles precisam se afastar no período eleitoral exatamente para que haja essa separação. Então eu acredito que um líder religioso, sendo ele religioso ou não, um líder da comunidade ou qualquer outra pessoa, ela, a partir do momento que ela se candidata, ela deve sim, se ela for vocacionada, porém existem alguns passos a serem traçados para que as coisas não se misturem. Interessante. Pastor Bruno, nessa mesma linha de raciocínio e se tratando de corrida eleitoral e lideranças religiosas combinam? Pois é. Na minha opinião, vivemos um grave problema nesse sentido. Concordo plenamente com a opinião do irmão e entendo que, aliás, não entendo, eu vejo muitos pastores que acabam, e principalmente pastores,
de igrejas protestantes acabam usando o púlpito como plataforma eleitoral. Isso é um grave equívoco. Não se negocia o púlpito, que é o lugar de pregação da palavra de Deus, para fazer campanha política, seja para A, para B ou para ele mesmo. Portanto, concordo plenamente, quando um pastor pretende se lançar na carreira pública, ele naquele momento deve abrir mão do seu cargo de pastor. Porque, embora, o chamado, a vocação dele permanece, ele tem um coração pastoral, isso ele vai levar, e que leve para a carreira política, mas o seu espaço como pastor, como líder religioso em atividade, certamente haverá uma mistura e ele fatalmente cairá na tentação de usar o púlpito como palanque político e mais, usar dos seus fiéis como ovelhas que votarão nele. O que, na minha opinião, novamente, é um grave equívoco. Não só para si, assim como para trazer votos para seja qual for o candidato. Jamais, no nosso púlpito da nossa igreja, usaremos para pregação, para campanha política de qualquer partido. Jamais falaremos sobre sugerir votos para partido A, partido B, político A, político B. Jamais. Púlpito é lugar de pregação da palavra de Deus. Claro, vamos instruir o povo a tomar as suas decisões, mas jamais dizer em quem eles devem votar. Tampouco eu vou dizer em quem eu devo votar, porque isso é uma decisão de foro íntimo e não há necessidade de eu influenciar pessoas nesse sentido. Professor Renan, você na outra pergunta você tocou num tema legal que é o movimento Fé e Política, que é dentro da Igreja Católica, no movimento da Renovação Carismática Católica, as pessoas que têm predisposição a seguir carreira, né, na vida pública e para a urna, né, nas corridas eleitorais, elas participam desse movimento. Como é que funciona esse movimento Fé e Política? Então, o movimento da Fé e Política ele nasceu dentro da Renovação Carismática Católica, não com o objetivo de lançar candidatos, tanto que no início, quando essa parte, né, esse ministério do movimento de Fé e Política começou a aparecer, as pessoas tinham essa ideia, então eu vou, né, como o pastor mencionou, eu vou utilizar aquele meu espaço para isso. E na verdade o movimento de Fé e Política ele nada mais é do que um ministério embasado na doutrina social da igreja. Então a pessoa, ela quando se sente vocacionada, ela pode, mas muitos são os irmãos que participam do movimento que nada tem a ver, não tem nenhum tipo de viés público ou de viés político, eles apenas estão ali para acompanhar, para ajudar, para aconselhar, para orar, para estar junto, acompanhar a vida de, como você mencionou, alguns irmãos sentem esse chamado no coração, concorrem às eleições e são eleitos, então existe também um núcleo que é formado de pessoas também do movimento que acompanham o desempenho desse candidato para que ele não venha a cair no seu próprio erro, né? Como o pastor mencionou, utilizar do seu poder, por assim dizer, não do seu poder, porque nós acreditamos que todo poder emana de Deus, né? Mas naquele momento, sendo um instrumento, ele precisa continuar sendo um instrumento de Deus. Então, o movimento de Fé e Política, ele vem para orientar as pessoas, se os cristãos, né, nessa questão, os católicos a votarem bem, como o pastor mencionou. A gente não diz, você deve votar nesse, você deve votar naquele. Não, né? Você deve escolher aquele candidato que, a seu ver, você encontra todos os princípios que você, como cristão, você tem a mesma... bate o santo, por que as pessoas costumam dizer, né? Ou seja, existem os mesmos ideais, os mesmos propósitos. Então, a igreja orienta os seus fiéis a votarem nesse sentido, né? E o movimento de Fé e Política dentro da Renovação Carismática não é diferente. Ele orienta as pessoas, não é um lançamento de candidatos católicos, né? Deus o livre que as pessoas caiam nesse erro, jamais. Ele é um ministério, ele é apenas uma pequena parte do movimento da Renovação Carismática que orienta as pessoas que são vocacionadas à política e não necessariamente políticos, porque não é porque você é vocacionado à política que você vai ser um prefeito, um vereador, um deputado. Não, você pode trabalhar em diversas áreas da esfera pública, sendo ela política ou não, lá dentro da sua comunidade, na associação de moradores e em várias outras situações onde a pessoa que tem um chamado a ser um líder,
pode exercer orientado pelos valores do Evangelho. Você está gostando do nosso programa? Hoje o tema é fé e política. Se gostou, comente lá na nossa live, lá nas nossas plataformas digitais, faça sugestões de tema. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já com o nosso programa Conexão Livre. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre. Estamos falando sobre fé e política. Estou aqui com o professor Renan e com o pastor Bruno, debatendo essa temática, diferentes pontos de vista e até mesmo religiosos, falando do mesmo tema. Pastor Bruno, recentemente o ministro Edson Fachin considerou que esse abuso, dessa imposição de grandes líderes religiosos sejam tomadas como um abuso até mesmo de autoridade política, porque intervém, seja em formas de rádio, telefone, meios de comunicações, e até mesmo a igreja de se dizer que tem o seu candidato, isso está considerado como um abuso de autoridade. E essa é uma defesa do ministro Edson Fachin, e eu acho que convém também com a sua opinião dada no último bloco. Nesse sentido, sim. É fato que talvez essa decisão possa trazer outros problemas em outras esferas, mas quando tem a intenção de poupar os fiéis, de não serem influenciados por lideranças religiosas, eu acho que ela é bem colocada, com esse intuito, sim. Professor Renan, lá no parlamento, quando a gente fala a nível Brasil, quando a gente fala do Congresso Nacional, existem diversas bancadas. E algumas das bancadas são tendenciosas ao cristianismo, que são chamadas bancadas evangélicas, bancadas ideológicas, e isso talvez não prejudique um pouco também a questão da democracia? Prejudica bastante, principalmente essa questão quando tanto tem se debatido ultimamente, nós vimos na última corrida presidencial com relação a eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou disso, eu sou daquilo, porque nós corremos o risco de entrar no extremismo, e o extremismo nunca é bom, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele capitalista, seja ele comunista, seja ele socialista. Então todos os regimes, eles têm os seus pontos bons e têm também os seus pontos ruins. O problema acontece quando as pessoas não sabem aceitar que existem pontos fracos, pontos falhos na sua didática, na sua ideologia. Não existe uma ideologia perfeita. É claro que, enquanto cristão, enquanto católico, me assumindo como católico, eu acredito ser a verdadeira, eu acredito ser a perfeita, porque
eu entendo que seja governada por Cristo. Então, Cristo, sendo Ele perfeito, sendo Deus perfeito, é para mim um modelo de perfeição. Porém, existem ali as pessoas que a governam, as pessoas que levam o nome da igreja consigo, e eu também me incluo nisso. Levo o nome da igreja comigo, estou aqui como um fiel católico a colocar ideias sobre a fé e a política. Então as pessoas, quando olham para mim, veem um católico e precisam ver uma pessoa que é inteiramente católica. Então, quando as pessoas... Só que um católico, um cristão, sabe reconhecer que ele é falho, que ele é fraco e que existem várias coisas que a gente precisa mudar, a gente precisa se converter. A conversão, ela precisa ser diária, ela precisa acontecer em todos os momentos. Então, nós precisamos entender que existem equívocos, existem falhas nossas que nós precisamos corrigir. E no parlamento, quando acontece essa separação entre as ideologias, porque esta é a minha ideologia, então esta não serve, eu sou da bancada evangélica, eu sou da bancada daqui, eu sou da bancada dali, isso quem perde é o povo, porque há uma briga sem sentido, porque todos ali devem buscar o bem comum, todos ali devem buscar o melhor para a população. A opção preferencial para os pobres, ela não é um viés comunista, ele é um viés do evangelho, né? Então as pessoas costumam muito anunciar, quando eu quero ajudar os pobres, eu sou um comunista, eu sou um socialista. Não, a opção pelos pobres, ela é uma opção central do evangelho, né? Foi Jesus quem disse para termos esse apreço para os pobres, porque Cristo está no pobre. Então, nós precisamos entender que essas pessoas são as que têm a maior vulnerabilidade e também são as que mais precisam da assistência do governo, mas não de um governo assistencialista que apenas dá aquilo que necessita. Não, é preciso gerar oportunidades para que essa situação se acabe. Então, quando existe essa separação, eu sou dessa bancada, eu sou daquela, eu sou esquerda, eu sou direita, acaba acontecendo uma rixa desnecessária e quem perde é o povo. Porque ao invés de todas essas pessoas unirem forças e buscarem o que o povo precisa, o que o povo necessita, o que a nossa nação precisa, acaba que fica essa discussão infinita que não sai de lugar nenhum e volto a repetir, quem perde é o povo. Interessante. Pastor Bruno, a gente vê que talvez uma das maiores dificuldades por um líder religioso entrar no campo político é conviver com alguns cenários que é comum desde que o Brasil é Brasil aqui na nossa nação. Mas recentemente tivemos casos de grandes líderes religiosos, basicamente políticos, envolvidos em alguns, isso ferindo, né, alguns princípios, que é o caso, até mesmo a gente pode citar que é o caso da Flor de Lis, que é a pastora religiosa, depois entrou para o campo da política e não sei por onde hoje responde um processo de homicídio. Mas sobre isso, onde um líder religioso que quer entrar no campo político erra por não praticar talvez o evangelho, mas onde ele erra indo no princípio da sua fé, erra quando entra no campo político? Bom, realmente, não são raros esses casos, né? E na minha opinião, talvez ali, em alguns desses casos, o que havia é uma falta de convicção a respeito de sua fé. É evidente, é fato, de que há muitos pastores que não são cristãos. Há muitos religiosos, por assim dizer, que dizem uma coisa, mas não vivem aquilo que dizem. Agora, não é porque alguém se diz pastor ou pastora que ele efetivamente é um cristão. Porque entendemos, sob a nossa ótica protestante, que o cristão não é aquele que se diz cristão, é aquele que efetivamente foi tocado pelo poder de Deus interiormente. E a partir desse toque profundo, ele acaba se dizendo cristão. Porque percebe que é muito fácil se dizer cristão em um país católico, um país cristão predominantemente. É muito fácil. Agora, imagine-se estar num país perseguido, em que o cristão é perseguido. Agora, diga que você é católico naquele país. Portanto, em alguma medida, o fato de o cristianismo ser quase que cultural faz com que qualquer pessoa se diga tranquilamente cristã, mas não necessariamente ela o é.
Portanto, muitos desses religiosos, pastores, e que acabam sendo pegos em problemas, sejam eles quais forem, lá dentro da política, é porque nós, na verdade, devemos questionar se de fato eles são cristãos. Porque a Bíblia nos diz, ou melhor, Jesus nos diz que pelos frutos saberemos quem são. Portanto, somos conhecidos pelos frutos. E agora, um cristão, ou melhor, alguém que se diz cristão, que se diz pastor, que se diz o que for, mas as suas ações não corroboram com aquilo que prega, talvez esse não seja um indivíduo cristão de verdade. Portanto, eu diria que para entrar na política, o indivíduo deve ter as suas convicções na fé muito bem alicerçadas, porque ele pode correr o risco de cair nas tentações. Professor Renan, nesse aspecto, né, recapitulando um pouco a história, quando os portugueses chegaram no Brasil, fixaram uma cruz, Padre Anchieta, que a história fala, que revela, né? Os grandes inaugurações públicas que eram feitas no Brasil imperial e na monarquia, no tempo da monarquia, eram praticamente as visitas reais em comunidades, era para inaugurar igreja, escola e posto de saúde, né? Consultórios de saúde. Você acredita que até que ponto a religião pode interferir ou não na política? Eu acho que a religião não pode. A religião não pode. Porém, o religioso, com as suas convicções, pode sim, né? Então, nós encontramos que o Brasil, sendo um país de predominância católica, o Brasil sendo um país de predominância cristã, ele se deve muito ao fato dos colonizadores serem, em sua grande maioria, cristãos. Então, com a questão do Padre Anchieta, da fixação da cruz no início, da celebração da primeira missa, que são marcos importantíssimos para o catolicismo, também nós podemos ver que naquela época não havia essa separação entre igreja e Estado. Então, se nós olharmos hoje, né, existem programas onde a gente consegue ver que praticamente todas as cidades, as grandes cidades, elas foram construídas ao redor da igreja. Inclusive hoje, se nós formos às comunidades de interior, nós vamos ver que lá existe uma igreja e ao redor da igreja, então, existem as casas, existem os postinhos de saúde, existem as escolas. Isso foi, é claro, porque a igreja foi aonde ela foi chamada, aonde ela era precisa. Então essa era a questão missionária da igreja, a missão da igreja de expandir o evangelho aos quatro cantos da terra. Então, nessa questão, o que aconteceu foi onde a igreja foi aonde ela precisou estar, inclusive está onde ela precisa estar, né? Porque muitas pessoas falam da igreja disso, da igreja daquilo, e poucas pessoas sabem o quanto a igreja sustenta, né? O quanto a igreja ajuda. E quando digo igreja, me refiro às pessoas que são realmente igreja, as pessoas que são cristãs, como o pastor mencionou. Não o ser cristão de nome, mas o ser cristão vivendo os princípios evangélicos, vivendo o amor, a caridade, vivendo a justiça, a solidariedade. Então, nessa questão, quando uma pessoa que é igreja, que é templo do Espírito, quando ela se decide a ser um missionário e ir aonde ela é chamada, aonde ela precisa estar, então, nesse ponto, a política, o religioso caminha dentro da política trabalhando para a propagação do bem comum. Então, nessa situação, sim. Porém, a religião e o Estado, quando acontece esta situação, existe um erro. Porque, como o pastor mencionou, nós porque vivemos em um país cristão. Então, é super simples de nós nos chamarmos cristãos. Mas quem de fato é o cristão que vive os princípios evangélicos? Nós os conheceremos pelos frutos, como o pastor mencionou. Um piscar de olhos, a gente volta aqui com o nosso programa Conexão Livre. Vamos prestigiar os nossos comerciais e voltamos já. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se.
Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e, sobretudo, um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Livre aqui pela RTV Criciúma e o debate de hoje é sobre fé e política. Pastor Bruno, talvez esse seja o principal desafio, né? Separar a religião da política, né? Realmente. Como o Renan muito bem colocou, o ser religioso, por assim dizer, ele é inseparável, ele é um ser político, inclusive, mas quando falamos sobre instituições, esse é o grande ponto, é o grande desafio, porque há uma série de tentações, eu diria, que líderes, vamos lá, por exemplo, pastores muito carismáticos, que têm um rebanho, por assim dizer, muito grande, logo vem à sua mente, por que não me candidatar? Afinal de contas, tenho uma igreja de 2.000 pessoas e, naturalmente, eu tenho 2.000 votos garantidos. Então, parece até tentador. E eu vejo esse movimento de muitas igrejas assumindo essa postura com a bandeira de defender os interesses evangélicos, por assim dizer. Mas, calma, o político não está lá para defender o interesse dos seus eleitores. Ele está lá para defender os interesses da sociedade. O político está lá, o político eleito está lá como um servo da sociedade. Ele não, a palavra de até poder, né, o poder executivo, o judiciário, o legislativo, em si ele traz uma ideia hierárquica, mas a ideia não é essa, não é de estar alguém superior aos demais, pelo contrário, é alguém que serve aos demais. Mas há essa tentação de desejo de poder das pessoas e se elas veem com uma possibilidade real de se elegerem, elas muitas vezes caem nessa tentação. Então, nós, da nossa igreja, temos essa perspectiva de que não nos misturaremos com política partidária. Inclusive, estamos organizando um debate político dentro da nossa igreja, chamar as diversas bandeiras de direita, esquerda, extrema direita, extrema esquerda, centrão, enfim, porque queremos ouvir e queremos dar voz para todos. E aí os nossos membros tirarão as suas próprias conclusões. Portanto, há a necessidade de termos muito bem definida o papel da esfera igreja, o papel da esfera Estado, e são esferas independentes. Da mesma forma, então, que a igreja como instituição não deve interferir na esfera Estado, o Estado também não pode interferir na esfera igreja. E, aí diga-se de passagem, há possíveis conflitos aí nesse viés, no Estado querer intervir na igreja, como vemos em muitos países. Mas, por hora, o Brasil ainda tem a esfera da igreja livre para falar o que ela quer. O professor Renan, sabe que quando a pessoa é eleita, né, vai para um pleito eleitoral, é eleita, depois ela tem que fazer o juramento perante a Constituição e também aos regimentos, seja para prefeito ou até mesmo para o cargo letivo, né, que é o cargo para vereador, que faz parte das eleições desse ano. Mas você acredita que a pessoa que se elegeu lá atrás como um líder religioso tem um compromisso maior do que apenas um juramento à Constituição? Eu acredito que a pessoa, quando ela se chama cristã, ela acredita nos princípios cristãos e vive para aquilo. Então, quando ela faz um juramento perante também a Constituição, ela assume um compromisso com a Constituição e com as pessoas que ali são regidas
por esta Constituição. Então, a questão de ter um compromisso maior, ela vai ter sim uma maior responsabilidade. E como o pastor Bruno colocou, ela se torna um servo da sociedade. Essa ideia de poder, como ele mencionou, é o poder, ter o poder nas mãos para realizar aquilo que o povo deseja, para dar voz ao povo. Então, imaginemos um candidato, imaginemos um vereador ou imaginemos um prefeito que seja eleito cristão. Ele não é o prefeito dos cristãos, ele é o prefeito da cidade de Criciúma. Se nós pegarmos hoje o nosso atual prefeito, ele não governa para os cristãos, ele governa para os cristãos, ele governa para os não cristãos, ele governa para todas as pessoas que têm um credo religioso e que não têm um credo religioso. Como você mencionou, é um juramento à Constituição, é um juramento às leis do município e das pessoas que ali estão. Então a responsabilidade ela é maior sim, porque enquanto você é um líder religioso, enquanto eu sou um pastor, enquanto eu tenho um rebanho concedido a mim por Cristo para guiar e ter Cristo como o meu modelo de pastor, como um bom pastor, eu tenho o dever de guiar aquele rebanho. Quando eu me torno um ser público, eu tenho uma responsabilidade ainda maior, porque o meu rebanho aumenta. E são ovelhas que têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo, que é viver bem, viver em paz, viver na tranquilidade, tendo acesso a tudo aquilo que for necessário, com relação à renda, com relação à moradia, a trabalho, à dignidade, a saneamento, enfim, todas aquelas questões que são debatidas na esfera parlamentar. A gente sabe que o próprio presidente da República tem uma famosa frase: Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? E ele é muito cercado por grandes líderes religiosos, e até mesmo dentro do próprio Congresso. Isso, as próprias bancadas apoiam um sistema que o governo federal tem levado, né? Você acredita que essa mistura também do próprio presidente também leva também a um compromisso maior dele perante a nação, simplesmente pelo simples fato de não prejudicar essa mesma ala, que são a ala ideológica dentro dos congressos? Bom, acredito que sim, mas tenho receio do que tem sido feito, em alguma medida. Eu não tenho político de estimação, não tenho partido de estimação, tampouco ideologia de estimação. Eu sou servo de Cristo. Então, entendo que todos os homens que estão exercendo algum cargo, seja no executivo, legislativo ou judiciário, são sujeitos a erros. Agora, quando se levanta a bandeira de Deus, há um compromisso maior, sim, porque tudo que eu falo ou faço está relacionado ao que eu creio e o que eu trago por trás de pressupostos. Agora, quando alguém que se diz cristão e que leva o nome de Deus no seu slogan, inclusive, e quando leva o nome de Cristo como seu suposto seguidor, e suas ações não corroboram com aquilo que fala, há um tipo de prejuízo para o cristianismo. O nome de Jesus acaba sendo envergonhado. E, obviamente, o nosso presidente está longe de ser perfeito, assim como eu também. Mas é fato que, quando um slogan como esse, e claramente fala sobre Deus, e ele naturalmente fala sobre Jesus, mas algumas de suas falas, principalmente, acabam contrapondo a palavra Deus ou a palavra Jesus. Eu me pergunto se Jesus falaria o que às vezes ele fala. Professor Renan, e a sua opinião? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um candidato, uma pessoa, né, como bem mencionado no início, nós vivemos no Estado laico, então todas as pessoas têm a liberdade de poder professar o seu credo, seja ele público ou seja ele privadamente. Então, a questão do nosso presidente, como o pastor mencionou, as pessoas que são cristãs, né, elas entendem que as pessoas cometem erros como nós cometemos erros, e não pensem você, né, que está nos assistindo, que nós estamos aqui defendendo o presidente Bolsonaro porque o slogan dele se diz, né, num slogan cristão, por assim dizer. Não, não existe políticos de estimação. O político ele deve sempre seguir o bem comum. E se o nosso presidente se diz
cristão, se ele se autodenomina como um cristão, então ele deve, os princípios evangélicos dele, os princípios do cristianismo devem reger o seu mandato, precisam, a fala precisa ser acompanhada da ação. Se nós pegarmos a palavra oração, nós podemos tirar duas palavras, orar e ação. Nós vamos orar sim, mas também vamos agir. Essa nossa oração precisa ser transformada em ações. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, as mãos que ajudam são muito mais preciosas do que os lábios que oram. Então, quando existe esse slogan, como o pastor mencionou, o compromisso ele se torna maior, porque o que é o cristianismo? O cristianismo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu sou cristão, eu vou tratar o próximo da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Aqui está o grande princípio, tanto que das 600 leis judaicas, Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu que não sou religioso, você ama o próximo como a si mesmo. E é isso que vai acontecer. Quando eu amo, porque também a ideia de amor ela é banalizada, Amor nós vemos, o amor entre um homem e uma mulher, o amor entre um casal homossexual, o amor entre um casal, enfim, tantos tipos de amores que hoje se propagam, O amor ele é, quando eu amo uma pessoa, eu desejo o bem para ela, eu quero que ela se sinta bem, Como dizia o saudoso Padre Léo, amar é dar Deus para a pessoa. Quem é Deus? Deus é amor. Então eu vou dar o amor para ela, eu vou dar todas as condições para que ela viva plenamente essa vida aqui na Terra. Então existe sim um compromisso muito maior quando a pessoa levanta uma bandeira cristã, porque parte-se desse pressuposto que eu vou amar as pessoas como eu me amo, eu vou querer para as pessoas o que eu quero para mim, respeitar como eu respeito, enfim, toda essa situação, ela é recíproca, Ela precisa acontecer essa reciprocidade, senão ali não há cristianismo. Chegamos na reta final do nosso programa Conexão Livre, mas eu não posso deixar de agradecer, pastor Bruno da Luz, a sua participação e a partilha de conhecimento aqui com os nossos telespectadores. Obrigado pela oportunidade, é um prazer debater um tema tão caro e tão importante em nosso tempo, Mas se puder deixar um recado, fica à vontade. Entendo que política é necessário. É necessário fazermos política, nós somos seres políticos e precisamos fazer boa política, com todos os cuidados, como mencionamos aqui. Mas há um detalhe, política, é fato, ela serve o povo, serve para o bem comum, como bem falamos aqui. Mas há um aspecto cristão que o cristão, obviamente, não pode deixar desapercebido. Nenhum sistema político, nenhum prefeito, presidente ou governador, nenhum partido político, ninguém trará o paraíso para a terra. Ninguém conseguirá trazer uma vida plena e perfeita na sociedade em que vivemos. Por quê? Porque todo cristão entende que a vida na terra ela foi permeada pelo pecado. Portanto, somente quando Jesus Cristo retornar dos céus para restaurar a sua criação, que foi contaminada pelo pecado, somente quando Jesus Cristo retornar dos céus, buscando a sua igreja, a sua noiva amada, somente aí estaremos como que, entre aspas, em um estado perfeito. Não um estado, num governo com 3 poderes, mas com um Deus que é trino e que absorve em si os 3 poderes. Porque lá em Isaías diz que só Deus pode reunir o poder executivo, no caso ser rei, o judiciário, ele é juiz, e o legislador. Portanto, até Isaías já previa essa ideia da república dos 3 poderes. Mas enfim, quero dizer que nenhum sistema filosófico trará o paraíso para a terra. O paraíso nós só viveremos quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E a minha expectativa não está depositada em partido A ou B, político A ou B, filósofo B ou C. A minha expectativa está única e exclusivamente em Jesus Cristo. Professor Renan Zata, da mesma forma, a gente quer agradecer em nome da RTV, nosso programa Conexão Livre, a sua partilha de conhecimento também aqui com o nosso público, de maneira geral. Obrigado, agradeço, Taylor, agradeço, pastor, muito frutuosa essa troca de conhecimentos, quando há não um debate, mas uma troca de experiências onde nós podemos crescer e também fazer os outros crescer. Para deixar um recado para a população que vota hoje, que procure aquele candidato que tenha sim os seus ideais, mas que muito mais do que isso vá
trabalhar para o bem da sociedade. Afinal, isso é política. Política é servir o bem do povo, né? E pegando a fala do pastor, o retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus é onde nós nos encontraremos com a perfeição. Ali sim nós teremos a perfeição manifestada. Ali nós poderemos contemplar a perfeição, né? Como o livro do Apocalipse, né? Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Então lá todos seremos iguais, todos seremos um. E como mesmo Jesus nos ensina, que todos nós sejamos um para que o mundo creia que Cristo foi enviado. Quando nós formos um, aí sim talvez, né, poderemos começar a experimentar o céu aqui na terra, que já somos chamados, por isso temos a presença de Deus em nossos corações, para que nós possamos experimentar já aqui na terra o que contemplaremos e experimentaremos em plenitude no céu. Então, sempre quando houve um erro, houve uma discussão, entendamos, existe ali uma pessoa com os mesmos erros, com os mesmos defeitos. Talvez não com os mesmos, não existe pecado maior ou pecado menor. Existem pecados diferentes e todos nós somos propensos ao erro e precisamos ser também a mão de Jesus para quando as pessoas forem necessitadas. Isso é política. Ajudar também as pessoas, então agradeço, né, muito a oportunidade e foi muito boa a partilha mesmo, de coração agradeço. Obrigado a você também que acompanhou o nosso programa Conexão Livre de hoje. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau.